Dissolvem-se as trevas, acordam os pássaros e as gentes. As névoas soltam-se da superfície das águas. Dominam os tons pastel, arregalam-se os olhos para os reflexos metálicos, e esse é o mistério deste alvor. Quando por fim o sol o corta em definitivo com a noite, um moliceiro tece as primeiras malhas do dia. Mete a proa aos canais, corre-lhe a água nas veias. Aveiro nasceu e cresceu com os olhos postos na água da ria e do mar. Entre os dois, uma luta renhida pela sobrevivência. Um beijo secular de vida e de morte. Estamos na Torreira, arredores de Aveiro, às primeiras horas da madrugada. Este é um dos únicos locais da costa portuguesa onde ainda hoje se pratica a arte da chávega, até há uns anos comum a todos os areais do litoral centro. O que torna esta arte diferente da praticada um pouco mais a sul, para os lados da Figueira da Foz, é a utilização da tração animal para o arrasto das redes, a comunhão de interesses entre pescadores e lavradores. Arrastadas as redes para a praia, a partilha do peixe faz-se entre todos os homens e mulheres segundo regras estabelecidas desde há séculos, desde os tempos em que uma língua de areia vinda do norte amordaçou o Volga e cortou os voos marítimos a uma gente que bebe o mar com os olhos. Os homens fugiram, desceram em busca de outras costas. Uns soltaram amarras mais para sul, outros, mais arrojados, fizeram-se às Américas ou engrossaram a corrente migratória para a Europa, em busca da fortuna. Foi a fuga a um tempo madrasto. Olha com essa sardinha aí em cima! Os que ficaram reconquistaram o leito do rio. Os areais e as terras alagadas e infecundas foram fertilizadas pela riqueza do buliço. A enorme massa verde de flora aquática foi transformada pelo saber da necessidade em fator de fecundidade. Beneficiados os campos, drenado o curso das águas, foram abertas novas vias para o mar. Vencedores sobre as condições adversas, as populações cresceram, expandiu-se o comércio e a indústria, as fábricas vieram sufocar a ria que os homens tinham salvo. Lentamente, os canais, os rios e os mares foram massacrados pelos resíduos de todas as atividades estabelecidas. Os adubos artificiais vieram tirar sentido e lucro ao trabalho dos moliceiros. A redução de custos quase levou ao desaparecimento destes barcos. A conquista de uma saída para o mar no século passado propiciou o que viria a ser o atual porto. Uma estrutura ainda a crescer, alimentada e alimentando uma verdadeira indústria naval e de pesca.
Era o mar, uma vez mais, a adubar os sonhos e a vida dos aveirenses e do mundo em redor. Os ventos de mudança trouxeram, no entanto, progressos de outras bandas. O que era um porto para oceanos vastos e aparentemente inesgotáveis, fez-se porta para uma Europa gorda de perspectivas. Nasceu, pois, país dentro, a estrada que fazia de Aveiro a menina do mar para o velho continente. A cidade que medrara e enriquecera com os mares tinha agora muita terra para conquistar. A pesca longínqua, como a de costa, passou a ser ditada por Bruxelas. Os bancos de pesca, dantes livres ou negociados diretamente por Lisboa, submeteram-se às regras de uma Europa comum. Todos os anos, nestes últimos anos, cai uma sentença de morte sobre mais umas quantas embarcações de pesca longínqua. As velhas amoradas escutam cada vez mais o marulhar das vagas contra os costados dos cadáveres. Barcos abatidos às rotas, gente que volta às costas ao mar e fica de frente para uma Europa que nem sempre compreende. Nós aqui em Aveiro representamos 85% da pesca industrial do país. 85%. Nestes 85% inclui toda a pesca longínqua e a pesca costeira industrial, feita pelos arrastões. Portanto, como vê, só 15% é que estão fora da Aveiro. Ora, nós desenvolvemos aqui uma ação de pesca longínqua muito forte, muito boa. Fizemos investimentos muito fortes antes do 25 de Abril. Em 1948, 50, a pesca industrializou-se muito. Depois tivemos um outro período muito forte, foi em 1960, 1965. E tivemos agora, depois da adesão, portanto, em 1986. Também o armamento, pensando que íamos ter um mercado mais exigente, um mercado mais alargado, a chamada mercado comunitário, todas as pessoas de uma maneira geral investiram. E então há muitos investimentos que foram feitos já a partir de 1986, que foram até 1990. Nessa altura criaram-se uma porção de unidades novas, unidades caras, alguns deles com mais de 1 milhão de contos de custo, bastantes mesmo, fábricas, enfim, várias coisas. E a partir de 1990, 1989, 90, o mercado comunitário resolveu privilegiar as importações de todos os países como forma de fazer chegar produtos à comunidades a preço barato. Esta abertura foi uma antecipação do mercado único de 93, de maneira que todos os países sentiram que tinham um mercado comunitário aberto para poder receber produtos. Começaram a guerra uns com os outros a enviar produtos aqui para a comunidade e o mercado acabou por ser super abastecido desse tipo de produtos. O senhor está muito pessimista, portanto, acha que isto tem tendência a agravar-se? Penso que nós tivemos muitas esperanças que em 1990 houvesse uma inversão na política comunitária, mas infelizmente não houve. Portanto, nesta altura a tendência é manter o clima que está, e o clima que está é no sentido de acabar com a pesca longínqua. Acabar mesmo com ela, está a acabar. Por exemplo, este ano de 92, nós só fomos para o Canadá com 30 navios, já por imposição da comunidade. Nós andávamos lá com 70 navios, portanto, 40 já não foram, e já sabemos que para 92 desses 30 provavelmente irão metade só. Então o que é que vai acontecer a toda esta frota? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que isto é de uma responsabilidade tremenda para o governo português e para a própria comunidade, porque estão aqui muitos milhões de contos, mesmo umas centenas de milhões de contos, estão muitos milhares de pessoas, enfim, há toda uma economia que girava à volta disto e que agora vai ficar parada. Ou, portanto, já está a parar. Portanto, é uma responsabilidade muito grande e eu não sei. Neste momento não há programas, não há nada que faça face a esta situação. Mas esta história de Aveiro ainda é uma história de mar. Da mesma forma que a indústria conserveira se desenvolveu com a divulgação das novas técnicas de conservação e arrasto. A expansão da frota pescatória fez crescer a indústria de construção naval, uma atividade cujas tradições remontam nesta região pelo menos ao século XV.
acompanhando as vicissitudes por que passaram durante séculos a Barra e o Porto de Aveiro na sua luta contra o assoreamento, a arte da construção naval em madeira foi dando lugar à construção em aço, a qual, depois de algumas décadas de glória, se vê agora também ela atirada para os braços da crise. É uma crise estrutural que existe mais ou menos em todos os países da Europa. Portugal está a sentir um pouco mais tarde essa crise, na medida em que nos últimos anos, nomeadamente na pesca, fizemos muitos navios. Efetivamente houve uma política de desenvolvimement da pesca, que infelizmente, com as restrições que têm sido impostas por países terceiros, nomeadamente pelo Canadá e pela Noruega, a frota longínqua está neste momento a atravessar uma crise profundíssima. Tem tendência a diminuir, o número de navios existentes está a diminuir grandemente e, portanto, não sabe ter navios. Inclusive o último navio que entregámos há 2 meses quase que esteve para não sair, na medida em que houve indicações por parte da comunidade de que as cotas estavam esgotadas. Depois houve uma renegociação e alguns navios acabaram ainda por ir fazer o resto do ano. Mas não estou a vislumbrar a grande possibilidade de acabar a crise nas pescas. Por outro lado, a costa tem os navios limitados, e penso que bem, na medida em que o esforço de pesca estará nos limites. Haverá apenas que fazer algumas substituições, portanto será esse mercado com que os estaleiros nacionais contarão, mas terão, por outro lado, a concorrência dos estaleiros espanhóis, que são fortemente apoiados pelo governo espanhol. E portanto, com uma forte concorrência que nos obriga a repensar o futuro. Alguns estaleiros nacionais estão praticamente parados ou diminuíram grandemente a sua capacidade produtiva, e nós próprios, que tínhamos muito trabalho e que temos estado a viver e que ainda temos trabalho para mais uns meses, estamos a sentir já, de alguma forma, a crise que existe e que se aproxima cada vez mais. E eventualmente teremos também que diminuir de alguma forma a nossa capacidade de produção. Aveiro é uma cidade alva, aberta, luminosa, como uma face fresca e lisa, e mira-se de presunçosa nos canais. Em parte alguma do território português, a água marítima penetra e retalha a terra tão profundamente. A descrição de Jaime Cortesão reforça a ideia de que desde sempre o rio e o mar condicionaram e alentaram o modo de viver da cidade de Aveiro. Casas, ruas, bairros, todo o espaço urbano foi organizado em função da ria, dos seus canais e dos interesses socioprofissionais dos seus habitantes. Apesar da cidade ter crescido muito nos últimos anos, a estrutura urbana tem sabido manter o essencial da sua identidade. Casas apalaçadas, palacetes, ruas com arcadas, quarteirões da viragem do século, enfim, um património urbano único e digno de ser valorizado. É, no entanto, em torno desta avenida central, que liga a estação do Caminho de Ferro ao Palácio da Capitania, antigo moinho de marés, que gravita toda a vida da cidade. Embora a indústria e as pescas sejam atividades tradicionais na região, o comércio e os serviços assentes numa boa rede de comunicações e no elevado nível de vida das populações têm beneficiado de um importante surto de desenvolvimento. Aveiro, ou de forma mais precisa, o distrito de Aveiro, é um dos mais populosos, mais densamente povoados e industrializados distritos do continente português. São, no entanto, estas grandezas, assentes em brilhante passado desfeito, que fazem também os infortúnios da cidade. O
que é fonte de riqueza, o crescimento industrial, acabou por virar-se contra o ambiente, as condições sociais e as tradições. As fábricas de papel, a pesada atividade química de Estarreja e o arquipélago das pequenas indústrias de Águeda são referências obrigatórias num mapa pontuado a negro. Os efluentes, todos eles domésticos e industriais não tratados, sobrecarregam os braços já caídos, mas ainda vigorosos e belos, da bacia final do Volga. São os custos de um progresso, não é tudo. A Costa Nova, as praias a norte e a sul, mais as que se abrem sobre a ria, canalizam anualmente para a região um mar de turistas. A cidade, ou as cidades, cresceram para os seus habitantes, mas engordaram em oferta aos visitantes. O mapa de Águeda, que é o labirinto da ria, abre novos espaços aos adoradores do sol e da água, do mar e dos desportos náuticos. O barco é a última coisa que o indivíduo, uma certa estrutura, quando compra, tem uma certa estrutura económica. E é a última coisa já que compra depois de ter todas as outras. Portanto, já tem a sua casa ou a sua segunda casa, tem o seu automóvel ou o seu segundo automóvel e depois é que vai comprar o barco. Portanto, são pessoas que atingem um nível económico já com um certo desafogo. E isso existe, felizmente, em grande quantidade em Portugal. Portanto, quando vêm comprar o barco, não são pessoas não digamos de uma classe elevada, mas são pessoas pela sua profissão ou ocupação liberal, podem dispor de 2 ou 3 mil contos para poder comprar um barco e poder proporcionar à sua família as férias e a utilização do tempo quente do clima que nós temos. Aveiro, o seu cosmos e as suas gentes, as da indústria, que ocuparam os bairros novos, as novas cidades, as da lavoura, se retiraram para os campos lançando mãos da agropecuária e alimentando meio país, e as da pesca, que ficaram a namorar as águas em Ilhavo e na Costa Nova, agora mais alegres na cor viva dos seus padeiros. O que foi habitação de circunstância, pobre mas apropriada ao local, fez-se importante elemento turístico, residência secundária para os novos ricos da indústria e do comércio. Quem resiste ao namoro destas fileiras de casas com barras de cor ao alto? Quem não se entontece no reflexo que semeiam sobre as águas mansas dos canais? E quem não chora a razia que se fez entre as casas retrato de um passado a corpo inteiro? Não foram só as casas que morreram. Foram as memórias e outros sinais do passado que hoje se leem apenas nas páginas amarelecidas dos postais sobreviventes. O veneno que veio das fábricas escorre para lá dos próprios canais. Contudo, prevalece inevitavelmente a cidade aberta. Homens de letras e artes, com os enleios que a política sempre tece, deixaram fama e proveito por estas bandas. De facto, uma das queixas de Aveiro é a grande diferença que há entre o desenvolvimento que, de facto, nos últimos tempos aconteceu e a questão cultural. Isso deve-se, em minha opinião, a uma falta de perspectiva global, de política global,
quer por parte das autarquias, quer por parte até dos próprios agentes económicos e sociais aqui da nossa cidade. Apesar de tudo, nos últimos tempos tem havido alguma melhoria, mas o que é facto é que continuam a existir falta de apoios, dos apoios necessários, particularmente, por exemplo, ao teatro, à música e, sobretudo, uma boa coordenação das atividades culturais da cidade, de Aveiro, da sua região, de forma a que possa haver uma vida cultural mais intensa do que aquela que existe e que, em comparação com outras cidades do país, é perfeitamente manifesto que está muito aquém. Onde há dinheiro e gente, fôlego e vida, as noites são cada vez mais o culminar da abóbada de cada dia. As gentes do mar sempre se afogaram nos bares de cada cais. Mesmo em bom porto, até aqueles que dos oceanos não navegam para além da Costa Nova e do seu farol, até esses carregam o peso da tradição. As ruas de Aveiro e dos seus arredores atendem a essa velha sede. À noite, são um outro brilho da mesma ria. Agora já não em tons pastel, com as névoas a soltarem-se da superfície das águas, mas em cores vivas, ou a preto e branco que os vapores são noturnos e não matinais.